Olá! Ao longo desses mais de 7 anos na Magari Blue, eu recebo muitos e-mails, muitos contatos, muitas mensagens pelo Instagram perguntando como é trabalhar no turismo, como foi essa guinada na minha vida. Então eu resolvi gravar um vídeo hoje para vocês, contando um pouquinho o meu olhar sobre como é trabalhar no mundo de viagens e o que eu acho que é o grande diferencial, o que tem que ser buscado por quem quer se aventurar nesse mercado. É um olhar meu, muito pessoal, de uma pessoa que não é formada em turismo e que trabalha já há alguns anos na área. Então, assiste o vídeo até o final, porque vem coisa boa por aí! Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou formada em turismo, como eu acabei de dizer, que eu sou advogada com, enfim, pós-jornalismo, venho de uma outra formação completamente diferente. Inclusive eu vou deixar aqui o link para quem quiser assistir a história de como tudo começou. O primeiro vídeo que a gente gravou para o canal, no novo formato que a gente tem hoje no YouTube. Pois bem, eu acredito que tem alguns diferenciais e alguns mandamentos, vamos dizer assim, que a gente tem que buscar se você tem interesse em investir nessa área. Seja você uma pessoa que está cursando faculdade de turismo ou uma pessoa que não tem nada a ver, que quer completamente mudar a sua vida profissional como eu fiz. E eu vou dar agora, então, 5 dicas para você pensar um pouquinho e refletir sobre essa nova empreitada no mundo das viagens. 1. Seja curioso. Se você achou que eu ia falar que tem que viajar como primeiro passo, se enganou. Nem todo mundo que trabalha com viagem tem oportunidades de ficar viajando o mundo inteiro. E mesmo quem tem algumas oportunidades também não pode ficar viajando 12 meses por ano, porque afinal de contas a gente tem que também estar produzindo, estar trabalhando sentado numa mesa no escritório. Então o meu primeiro passo é ser curioso. E eu digo por quê? Quem trabalha nesse mundo de viagem tem que ter um olhar mais apurado, tem que ter curiosidade de enxergar o mundo com esses olhos, de quem quer vender viagem. Então, ser curioso no sentido de assistir filmes, de ler livros, de assistir documentários, de pesquisar, abrir mapa, abrir Google Maps, ver a distância entre os pontos, enfim, tudo isso te ajuda muito a aumentar o seu repertório, aumentar o seu discernimento na hora de vender uma viagem, em que você vai saber um pouquinho mais sobre aquilo que você está oferecendo e você tem uma história por trás para contar. Então, ser curioso é algo super importante para quem quer trabalhar com viagem. 2. Goste de gente. E eu digo por quê? Quem trabalha com turismo tem que lidar com gente o tempo inteiro. A começar pelos clientes. Os clientes, eles têm um perfil próprio, eles têm uma história de vida, eles têm o orçamento deles para aquela viagem, eles têm toda a expectativa que eles estão colocando, o sonho que eles estão colocando. Então, o tempo inteiro você está com contato com os clientes. É muito diferente de quem só viaja, que adora viajar, porque você faz sua viagem, é para você e ponto. Você não está em contato com o cliente. E é muito diferente também de quem escreve sobre viagem, que foi a minha trajetória. Eu comecei escrevendo apenas sobre viagem. Então eu tinha uma forma de colocar no papel ali, ou no computador, a minha experiência pessoal. E quando você trabalha com turismo numa agência de viagem, como consultoria de viagem, é completamente diferente, porque você tem essa troca com as pessoas. Então é muito importante você gostar de gente. E não são só os clientes, você está em contato o tempo todo com fornecedores, com hotéis, guias, operadoras, representantes, enfim. Tem sempre esse contato humano. Se você não gosta desse contato humano, eu sugiro realmente você repensar se você quer trabalhar no turismo, porque ele é muito importante e ele é diário, ele é, eu diria que essencial na área. 3. Distancie-se. 3. Distancie-se. A viagem é por você, não pra você. Tem uma grande diferença. Quem trabalha com viagem tem que saber separar as expectativas suas pessoais da do cliente. E eu digo isso porque uma frase que eu gosto muito de brincar é que nem tudo que é bom pra mim é bom pra você, é bom pro outro, pra todo mundo. Cada um tem um perfil, cada um tem uma proposta, cada um tem uma expectativa, um propósito, um momento daquela viagem. Então é muito importante você saber se distanciar, você não ficar colocando você tem que ter, claro, um pouquinho da sua opinião pessoal, isso faz parte da consultoria, mas você também tem que entender até qual é o limite, entendeu? Se o cliente tem um estilo diferente do seu, você vai ter que entender o que ele precisa, você tem que saber ouvir o que ele quer. Muitas vezes ele também não sabe exatamente o que ele quer, então você vai ter que saber também afunilar as opções e entregar o melhor trabalho possível. Portanto, por isso que é tão importante se distanciar, entender? Você não está fazendo uma viagem para você, você está fazendo uma viagem para outra pessoa. Isso parece meio óbvio, mas quando a gente está ali
organizando um monte de viagens ao mesmo tempo, a gente tem que saber separar esse lado pessoal, esse lado dos nossos sonhos, dos nossos gostos pessoais, para poder atender melhor um cliente que tem a sua própria história, a sua própria expectativa. 4. Ofereça um diferencial. É muito nítido para todo mundo que com o advento da internet, com a facilidade que nós temos, o maior concorrente da agência de viagens hoje é o próprio passageiro. Isso porque ficou muito fácil cada um organizar a sua própria viagem. Para você ter uma agência de viagens que sobreviva a esse momento do mundo, você tem que ter um diferencial, você tem que oferecer um diferencial, encontrar o seu nicho e realmente prestar uma consultoria. Você tem que ter um serviço além daquele que o passageiro vai encontrar sozinho nas suas pesquisas na internet. Isso é um grande desafio. Isso é um desafio diário de quem está na área e se você quer entrar nesse business, você tem que ter isso na cabeça. Você precisa ter um diferencial. 5. Comece do zero. Esse poderia até ter sido o primeiro dos pontos, não é verdade? Mas ele é muito importante. Apesar dele estar por último, ele é super importante. Você tem que ter humildade de aprender, porque você vender viagem e organizar a viagem, você operacionalizar uma viagem, é muito diferente do que você fazer uma viagem ou organizar uma viagem para você mesmo. Então é muito importante você ter humildade, você aprender com quem sabe, sistema, os procedimentos, os fornecedores, tudo isso vai mudar de agência para agência, de empresa para empresa, e você vai ter que aprender a lidar com eles. Usar essas ferramentas disponíveis para esse mundo fantástico de reservas e emissões e aprender como que é feita a operação, e isso tudo é muito importante para quem quer trabalhar com viagens. Não basta só você ser uma pessoa muito viajada e manjar muito de vários destinos do mundo, você também tem que saber fazer operacional. E a melhor forma de você aprender é tendo humildade de começar do zero e aprender com quem já sabe. Seria o primeiro passo para quem quer se aventurar nessa área do turismo. Espero que essas dicas tenham ajudado quem quer se aventurar numa nova profissão, nesse mundo fantástico que é o turismo, esse bichinho que pica e que apaixona. A gente brinca que a gente trabalha igual um louco, mas não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite tranquila, porque as coisas acontecem em qualquer fuso, então tem que ter muita paixão. E todo mundo que trabalha tem essa paixão. Se você tem também, eu espero que as dicas que eu dei hoje tenham ajudado um pouquinho nessa decisão ou nesse investimento de tempo e de carreira seu. Dá um like, se inscreve no canal e qualquer outra dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Até!